amigos, eu sou Natalina Guinoni, consteladora familiar, e hoje, neste programa sobre constelações familiares, eu trago um convidado que para mim é muito especial. E foi quem mais me incentivou ao estudo das constelações familiares. Então, hoje eu trago o Dr. César Pascoal. Bem-vindo, César. Obrigado. César, então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. César Pascoal é um ser humano em evolução, nascido em Gramado, e onde eu fiz o curso de medicina em Caxias do Sul, e conheci uma medicina chamada sintergética, e a partir dali a gente aprende a ver as pessoas, os sentimentos, e tratar todas as pessoas como seres humanos especiais. César, me diz uma coisa, então conta para nós, quando é que você teve certeza que a medicina era o que você pretendia como profissão? Bom, desde da minha infância, por vir de uma família que não havia médicos, e por intuição, ou digamos, um karma, ou qualquer outra palavra que a gente possa relevar nesse momento, sempre gostei de lidar com pessoas, sempre tive uma atenção especial com pessoas, e desde pequeno começava as minhas brincadeiras eram dissecando animais pequenos, né, sapos, galinhas, e de uma forma que não tinha explicação, porque eu não tinha nenhuma formação a respeito disso. Por isso que a gente tem uma intuição a ser alguma coisa, né, uma vocação. Então a medicina para mim é uma coisa que eu vim realmente para resgatar algum trabalho de outros planos, né, que a gente tem que realmente entender o que a gente veio fazer nesse plano. Que bacana. E eu sei que você, em todo o seu trabalho, busca nos seus pacientes saúde integral. Você pode explicar para as pessoas que estão nos ouvindo o que é essa saúde integral? Bom, a saúde integral é aquela que integraliza todo ser humano. Acho que nós somos um corpo, nós somos um corpo físico onde nós temos a energia, né? A energia que vem da alma, a energia que vem do cosmos. Eu acho que a partir desse momento que nós interagimos alma e corpo, a gente se torna um ser integral. Então aí, a partir daí vem o termo integralidade. Eu acho que nós não podemos só cuidar do corpo, né, corpo físico. O corpo físico é apenas um elemento que nós estamos aqui nesse momento. E quando a gente fizer a passagem, quando nós morrermos, o corpo físico fica, e o que transcende é realmente a alma. Então, no momento que nós cuidarmos, tivermos uma boa integração entre o corpo físico e o nosso corpo espiritual, chamado alma, eu acho que nós teremos uma grande oportunidade de fazer uma evolução. César, muito, muito bacana, então, essa sua visão sobre saúde integral, né? É bem interessante. E você fala, então, em integração de todo o ser, ou seja, físico, mental, emocional e espiritual. E como é que a gente pode alcançar essa integração? Pode nos dar alguma dica de como fazer isso? Bom, no momento que nós nascemos, nós somos concebidos, nós temos realmente a função, o que nós viemos fazer nesse plano. Tá? Então, a medicina, ela existe em vários ramos, né, na medicina, né? Várias fontes, várias correntes. Desde a medicina mais tradicional, que é a medicina tradicional chinesa, a mais antiga, né, 2000 anos que se tem essa medicina, a medicina indiana, a medicina ayurveda. Nós temos também as medicinas dos nossos ancestrais, né, os índios, né, os indígenas. Então, tudo isso é uma questão, né, xamânica, então são todos pontos que vão interligando, né? Então, essas medicinas formam uma colcha de retalhos. Então, no momento em que nós temos uma conexão da terra com o céu, do corpo com a alma, então nós temos realmente esse ponto de interligação. Interligação onde vai buscar normalmente a paz de espírito, e essa paz de espírito se encontra dentro do nosso coração. Quando nós estamos bem com nós mesmos, nós estamos bem com as pessoas que nos cercam. E tudo isso gera uma energia positiva. Então, isto é a proposta da sintergética, essa formação que você fez depois da medicina alopática, isto? Isso. O que é propriamente a sintergética?
A sintergética é uma medicina de um contexto que envolve todas as outras medicinas, ou seja, uma medicina da integralidade. Então ela é como se fosse uma sopa, né, onde todas as medicinas fossem os legumes e o caldo que se forma seria a sintergética. A sintergética foi criada pelo Dr. Jorge Carvajal na Colômbia, há uns 30 anos atrás, e a partir dali se difundiu para todo mundo, né, e eu tive realmente o conhecimento dessa medicina aqui no Brasil e fui fazer realmente uma especialização em medicina sintergética no Chile. E a medicina, ela trata o quê? Ela trata normalmente nós mesmos. Uma das coisas interessantes é que nós trabalhamos com a nossa energia para nos curarmos. Ninguém cura ninguém, nós mesmos nos curamos. Ou seja, não existe forma mágica de cura. A cura vem de dentro de nós mesmos. E a medicina sintergética normalmente mostra os campos, todo esse campo, todo esse holograma que se tem no universo, o que se pode se utilizar para nós termos uma medicina integral. Num linguajar mais popular, o que você pode conceituar a sintergética para que as pessoas possam compreender um pouquinho melhor? A sintergética é uma medicina de síntese, né, onde nós tratamos com todas as emoções, desde a medicina tradicional chinesa, se trabalha com os chakras, se tem o conhecimento dos chakras, se tem o conhecimento das emoções e os chakras, sabendo que 70% das nossas emoções, das nossas doenças, sintomas, sintomas são originados pelas nossas emoções. Sim. E o restante, 30%, são originados da forma genética, a forma hereditária, orgânica. Né? Então, a partir desse momento, a sintergética, ela trabalha com essa situação dos chakras, ela trabalha com essa visão holística de uma medicina complementar. Ou seja, não existe medicinas alternativas, não existe terapias alternativas. Todas são existem as complementares, né? Certo. E dentro desse ramo da sintergética também se encontra a constelação familiar, né? Então, são coisas que transcendem, ou seja, todas as formas de terapia são interessantes para que as pessoas busquem realmente a sua evolução. Certo, então a sintergética compreende na reunião de todas as medicinas, isso? Todas as medicinas. As medicinas mais ancestrais, bem como também a medicina alopática, também, né? Também, a medicina ocidental, onde se tem essa tecnologia de hoje dos diagnósticos, né? E da informação. Então, normalmente nós temos, não falar que uma medicina é melhor que a outra, todas se complementam. Pode explicar um pouquinho isso para que as pessoas possam entender como funciona esses fármacos, como é essa questão da informação? Bom, normalmente se trabalha muito com a questão da homeopatia e com os florais. Eu acho que quando se tem uma informação, ela está no campo, ela está num contexto geral. Então, cabe a nós captarmos essa informação e levar essa informação para as células. Então, a sintergética trabalha com isso, ou seja, ela capta essa informação, levando para dentro de um frasco comum, onde se tem um preparado através de sementes, né, e um conservante, cunhaque, e a partir dali se dilui essa informação e faz com que o paciente tome essa informação durante a terapia sintergética e faz com que todas as células recebam a informação de cura. E uma célula vai curando a outra. Então, essa questão um campo de ressonância. É um campo de ressonância. Um campo de ressonância. Então, nesse fármaco desenvolvido, que é uma homeopatia através da sintergética, aí existe um campo de informação que o paciente vai tomar essa informação, né? Claro. Numa terapia sintergética é retirado do seu campo de informação, o seu campo etérico, né? Toda essa informação. E a partir dali, quando ele toma toda a terapia que é desenvolvida na sintergética, ele vai fazer com que as pessoas, quando ele toma essa informação, ele vai fazer uma retroalimentação. Ou seja, toda aquela terapia que ele fez, no momento que ele toma, a célula vai reconhecer como se tivesse sido feito uma nova terapia. O Carvajal falando que os fármacos hoje sintéticos, industrializados, eles são também, é só informação, né? Claro. É só informação. A nova medicina, a nova farmacologia realmente mostra isso, né? A questão de trabalhar muito com a informação. Então, hoje se tem, comparado com antigamente, né, a questão dos quimioterápicos, né? Hoje já estão trabalhando com a imunoterapia. Então, estão começando a deixar de lado um pouco essa terapia tão agressiva
dos quimioterápicos, entrando mais na imunoterapia, fazendo com que o corpo reconheça, e a partir de uma melhora da imunidade, fazendo com que o organismo ele trabalhe a favor da terapia, né? Então isso já é um caso de informação. A sintergética você usa em todos os seus pacientes ou você percebe que em alguns pacientes existe uma melhora? Como é que você percebe a melhora dos seus pacientes com a sintergética? Bom, um paciente com várias sintomatologias, né? A consulta consiste numa anamnese, né? De conversar com o paciente, entender onde que está o problema físico e emocional do paciente, né? Então nesse momento a gente conversa, a gente tenta fazer com que ele entenda o que ele está passando e não que comece a brigar com a doença, né? E a partir dali ele é feita realmente uma terapia, e essa terapia ela vai, eu faço a revisão desse paciente depois da terapia em 30 dias, dependendo da necessidade. E no retorno é que realmente a gente vai saber o que houve, né, de melhora, e se o paciente realmente ele fez por merecer, se ele fez por se ajudar. Porque a terapia ela é só complementar, né? Eu acho que o pontapé inicial da terapia é o paciente se ajudar. Ok. Agora vamos para os nossos apoiadores culturais e já voltamos. O Espaço Integrar está localizado na Praça da Bandeira, em São Pelegrino, Caxias do Sul. Tem como serviços oferecidos aos seus clientes constelação sistêmica familiar, psicogenealogia e análise transgeracional, biodecodificação, liberação de traumas, sintergética, medicina da integração, reiki e barras de acesso. Temos também curso para a formação de novos consteladores, cursos de aprofundamento para consteladores já formados, curso para a formação de novos reikianos e encontros mensais de constelações familiares com workshop. Venha nos conhecer, vamos integrar novas possibilidades. Voltamos com o nosso programa Constelações Sistêmicas Familiares e hoje com um convidado muito especial, Dr. César Pascoal. César, então você fala muito na doença como caminho para a cura. Poxa, assim, é difícil algumas pessoas compreenderem como é que uma doença pode curar um paciente. Você pode explicar isso para que as pessoas entendam? Toda doença é um aprendizado. Quando nós entendermos que a doença é como um professor, não adianta a gente brigar com o professor, nós temos que entender a lição que ele está nos passando nesse momento. Então, no momento em que nós entendemos, nós temos uma doença e nós nos entregamos, nós estamos desistindo de lutar ou de viver. Eu acho que o importante de uma doença é ter o significado, por que ela apareceu em mim, o que ela transmite para mim, o que ela quer que eu mude. E então, muitas pessoas que eu converso, que realmente não propriamente numa consulta, mas assim, quando os pacientes me informam, comentam alguma situação, eu disse assim, o que ela serviu para você? O que essa doença, essa patologia lhe ensinou? O que fez mudar na sua vida? E isso não é muito forte na questão de quem tem um câncer. Então, o câncer é uma coisa muito pragmática para as pessoas. Então, no momento que se tem um câncer e se vence o câncer, ela entende que ela mudou a vida dela. Ou seja, não é o paciente, um médico que fez a cura. Ou seja, ela mudou os hábitos de vida, ela mudou o ponto de vista do que ela tem que enxergar na vida dela, o que ela veio realmente fazer nesse plano, trabalhar mais com o lado espiritual. Ou seja, ela começa a se espiritualizar. Ou mata o paciente ou mata o ego. Então, normalmente as pessoas escolhem matar o ego. Matar o ego. Então é uma coisa interessante, uma coisa bonita, né? E a questão toda está no livre-arbítrio, né? Ou seja, o que se planta, se colhe. Então, no momento em que se tem um direcionamento de alguma patologia, de alguma coisa, de um paciente que não está quase os depressivos, ou qualquer outra doença que se tenha hoje nas doenças modernas, quando ele começa a mudar, quando ele começa a ver que aquele caminho está levando ele para o precipício, ele tem a opção de fazer as mudanças. E não o terapeuta que vai fazer as mudanças por ele, não o médico vai fazer as mudanças para ele. Então, isso é o início da cura que ele vai ter.
Então é o próprio paciente promover a sua autocura. A autocura. Autocura. Ninguém cura ninguém. Ninguém É cura o ninguém. paciente que se cura mesmo. Trabalhamos assim também na constelação familiar, né? E a gente vê que é preciso orientar o cliente, mostrar de repente o caminho, mas a gente realmente não salva ninguém. Não. Quem é o provedor da sua cura é o próprio cliente, no caso da constelação, o paciente, no caso da medicina, né? E eu me lembro também de ter ouvido o Carvajal, e já ouvi você também falando algumas vezes, né? Que o adoecimento físico começa pela alma. A alma nunca adoece. A alma é só um veículo que nós temos. O corpo físico é que padece. E para isso, o que se tem que fazer? É estar bem consigo mesmo. Então, é a questão... A vida está me trazendo um monte de dificuldades, um monte de empecilhos. Não adianta eu lutar contra isso. Eu tenho que entender e tenho que melhorar. Então, eu tenho que achar o caminho. E o caminho está dentro de mim mesmo, a questão do amor próprio. Eu comento com muitos pacientes e a nossa... É engraçado porque a nossa cultura é onde a pessoa busca o amor próprio, é chamado de egoísmo. Sim. Se a pessoa é egoísta porque só gosta de si mesmo, que tem que ajudar os outros. Eu acho que o meu maior exemplo em cima do amor próprio, falando em termos humanos, né, uma coisa mais apegada, é a questão do dinheiro. Como é que eu vou te dar dinheiro se eu não tenho dinheiro para mim? Sim. Então, se troca a palavra dinheiro por amor. Ou seja, se eu não estou bem comigo mesmo, como é que eu vou te dar alguma coisa para ti? E quando muitas pessoas fazem isso, o que acontece? Elas estão se sabotando. Então vem a sabotagem, e isso faz com que diminua a sua imunidade, ou seja, elas fiquem mais frágeis para qualquer outro tipo de doença. Então, no momento que ela entende esse contexto, onde ela melhora o físico, onde ela trabalha o seu emocional, onde ela trabalha o seu mental, e onde ela engloba tudo no seu espiritual, ela está num caminho de evolução. Você pode me contar um pouquinho como é que é a Sintergética, ou como é que você vê isso? Eu acho que quando a gente procura ajudar mais os outros do que a si mesmo, nós estamos fugindo dos nossos problemas. Nós estamos fugindo daquilo que nos amedronta. E a melhor forma de fazer isso é fugirmos de nós mesmos. Então eu vou ser uma pessoa querida, não comigo, e sim com os outros. Mas o querida vai me prejudicar muito ser querida dessa forma. Porque realmente a pessoa que ele tem que mais se ajudar, ele não está fazendo isso nesse momento, que é ele próprio. Então eu acho que isso é uma questão cultural, isso é uma questão de dogmas, já vem de religiões, já vem das falsas crenças, né, que a gente vive, né? Então no momento que nós temos essa informação de que eu tenho que primeiro estar bem para ajudar os outros, sim. Então acho que a partir dali as pessoas vão entender que egoísmo não é isso. Egoísmo é querer ficar tudo para si. E não, no momento que eu estiver bom, eu vou começar a ajudar as pessoas. Mas eu preciso estar bem para poder ajudar as pessoas. Senão, as duas pessoas... É a mesma coisa que eu querer salvar alguém num rio e ela não sabe nadar e eu também não sei nadar. Então não tem como. Se nós dois formos ao rio, nós dois vamos morrer afogados. Então eu tenho que me fortalecer, eu tenho que aprender a nadar para realmente tirar a pessoa que realmente está precisando nesse momento dessa patologia, desse momento, dessa situação que ela está vivendo. Quando se apresenta um sintoma físico, ele normalmente tem ele mostra, né? Ele tem uma ligação com aquilo que está escondido por trás dele. Na constelação familiar nós olhamos muito para isso. Sim. Na Sintergética também, não é assim? Também, se trabalha muito com a biodecodificação. Então, no momento que se tem um sintoma, a primeira coisa que se vai é atrás das emoções. Então, um exemplo, o primeiro chakra, que é o chakra básico da medicina tradicional chinesa, onde nós entendemos que a emoção predominante é a emoção do medo, onde nós estamos ligados com a ancestralidade, ligado com a figura do pai, a terra. Então, quando a gente começa a ver os 5 elementos, a gente começa a trabalhar com essa questão das emoções e ver onde que está o problema, e a partir dali se vê toda a infância dessa pessoa, ou seja, um pai ausente, um pai que abandonou os filhos, uma questão da mãe querendo fazer a parte do pai, fazendo cumprir. Então, isso energeticamente prejudica a pessoa. E não tem como curar o físico, não. Né? Não tem. Como é que você vai curar uma parte da matéria se todo o fundo desse sintoma está lá no emocional, do teu paciente? Então, o que tem que se fazer realmente é fazer o quê? Fazer com que as pessoas
voltem ao seu passado, e isso nós temos na Sintergética muito forte, né? A questão desse tipo de interação, é que a cada 7 anos na nossa vida nós temos uma crise. Então, aos 7, a 14, 21, 28, então são sempre crises que existem na nossa vida. Então, nós temos que superar essas crises justamente para que nós possamos seguir em frente a nossa caminhada. Nós não podemos viver presos no passado. E por que 7, 14? Existe o que determina esse número? Isso aí é a teosofia. Isso aí é a teosofia. Isso aí é um estudo que foi feito, é uma terapia também, não vamos dizer que é uma medicina, mas sim. Um estudo que é realizado, que mostra que cada 7 anos nós temos uma crise. E essa crise nos revela muitas coisas importantes na nossa vida, né? E se nós vivermos, tipicamente, se eu tive um problema no meu nascimento, eu não resolver o problema no meu nascimento, eu vou levar essa informação como uma memória celular para toda a minha vida. Ou seja, aí tipo que entra assim, a biodecodificação? Com certeza. Um exemplo que se tem é que a pessoa que toma, no momento do parto, ela ingere o líquido amniótico. Ela toma o líquido amniótico, então Sim. ela tem que fazer ela nasce com o apigar baixo, então ela vai ter que fazer a questão de ventilação. Isso ela vai levar, a célula vai entender que é um problema que ela vai ter durante a vida toda, ou seja, um problema pulmonar. O que é esse problema pulmonar? É se asfixiar. Ela vai, qualquer situação que remeta a ela, tipo assim, eu nunca entrei na água, mas tenho medo da água. Ok. Então, Sim. É um são registro situações, aí, né? é um registro celular. Uhum. Então ela diz assim, mas eu não consigo nem chegar perto da água, nunca aconteceu nada comigo na água. Não agora, e sim no passado. Então no momento do nascimento, eu pedi informações, como é que foi meu nascimento, Isso pode como é ser que foi minha chamado gestação. também de biochoque, né? Biochoque. Então a partir dali é que se faz toda essa desinterferência. A partir desse momento é fazer com que ele entenda, ele compreenda e ele se desinterfira todas essas emoções que ele está vivendo. O que é a biodecodificação e como a Sintergética utiliza ela e que ferramenta ela utiliza para descodificar esse códigozinho que está causando que está lá na memória, como registro de memória. Bom, primeira coisa que as nossas doenças também têm ligado muito à epigenética, né? Ou seja, eu vou pegar aquilo que está ao meu redor, ou seja, o meio vai me fazer mudar meus genes, né? Então, por isso que é chamada epigenética, já tem estudos comprovados a respeito disso, né? O meio interfere o meu corpo, né? Os meus genes. E a partir dali vai ter as alterações. A biodecodificação é justamente trabalhar em cima desses traumas que se tem na vida, essa questão emocional, né, EPF, código de barras que se tem hoje, né, buscando o quê? Desinterferir justamente as emoções. Então, acho que tudo é um contexto, como novamente falando, tudo é incluído no sistema. Ou seja, nada é melhor que o outro. Sim. Tudo há uma interação entre essas terapias. Então, não é a Sintergética melhor que a terapia de acesso de barras, não é melhor que a biodecodificação, não é melhor que nada. Cada caso é um caso então, também, né? Quando se pode ter um conhecimento em que se abrange todas essas informações, melhor para o paciente, né? Com certeza. Com certeza, eu vejo que às vezes aparece para mim alguns clientes me solicitando uma constelação familiar e aí é um coaching que se apresenta para esse cliente, né? Ou então ele vem buscando uma regressão, uma biodecodificação e a constelação familiar porque vai lá para o transgeracional. Então, a gente não tem uma regra, não existe uma regra, né? Tudo é preciso, é o momento. É preciso ver. E o que precisamos fazer para sermos mais saudáveis, Dr. César? Primeira coisa, alimentação. Eu acho que uma alimentação saudável, uma alimentação... nós viemos com esse veículo, chamado corpo humano, para 120 anos. Só que nós, na infância, desde pequenos, nós não temos... Nós conseguimos destruir esse nosso veículo, né? Então, quando se chega aos 80, já tem que soltar foguete, como se fosse 40 anos perdidos da nossa vida. E isso começa principalmente das crianças, né? A questão da alimentação. Isso é muito, muito importante, a questão da alimentação, nesse período onde o corpo está se formando. Depois, é encarar a espiritualidade, é entender que a espiritualidade, ou seja, ver
que nós só estamos aqui de passagem e sempre tentar fazer o bem para as pessoas. Porque tudo aquilo que eu jogo para cima vai cair em cima de mim. Ou seja, eu sempre falo para os meus pacientes que quando se gospe para cima, o guspe vai cair na nossa cabeça. Então, faça o bem sem olhar a quem. Tudo aquilo que eu faço para o universo é coisas que vão voltar para mim. Então eu vou desejar felicidade, vou desejar harmonia, sorte, amor para todos os telespectadores. Eu sei que nesse momento toda essa informação, toda essa energia vai voltar para mim. Que bacana. Veja só, né? Hoje nós recebemos então um convidado, uma pessoa que para mim é muito especial, o Dr. César Pascoal, e eu vou deixar você com as considerações finais, César. Bom, eu agradeço o convite da Natalina por estar apresentando para vocês em todo o Brasil essa informação da Sintergética, que é uma terapia e não uma medicina. A gente chama medicina por ser médicos, mas qualquer pessoa pode fazer. O Dr. Jorge já esteve em Caxias do Sul 2 vezes, já teve um evento com 400 pessoas. Então a Sintergética o que é? É buscar ser melhor dia a dia, ou seja, buscar as nossas emoções, tentar sanar essas nossas emoções para que nós tenhamos uma cura. E a Sintergética realmente pode ser acessada pelas redes sociais, ela pode ser associada, ela pode ser buscada pelo Google, buscar Sintergética Brasil, buscar Sintergética, só sintergética.com, pode botar a pesquisa Dr. Jorge Carvajal e vai saber o que é essa terapia. É uma terapia que realmente eu me encontrei e estou fazendo com que os pacientes se reencontrem. Ou seja, é entender que eu não vou curar ninguém, e sim que eu vou estar ao lado dos pacientes para ajudar ele na caminhada. Muito obrigada, César. Eu que agradeço. Obrigada a vocês e até o próximo programa.